A primeira leitura, ouvimos a história de Jonas, num estilo da época, mas como havia alguma pandemia, não sabemos, na cidade de Nínive. Uma pandemia moral, talvez, era propriamente para ser destruída. E Deus manda Jonas pregar oração e penitência, oração e jejum. Diante daquela pandemia, Jonas se assustou e fugiu. Depois o Senhor, pela segunda vez, chamou-o e ele aceitou ir pregar isto. E hoje todos nós, irmãos e irmãs, de todas as tradições religiosas, rezamos. Dia de oração e de jejum, de penitência, convocado pelo Alto Comitê da Irmandade Humana. Cada um de nós reza. As comunidades rezam. As confissões religiosas rezam. Rezam a Deus todos irmãos, unidos na fraternidade, na irmandade que nos une neste momento de dor e de tragédia. Nós não esperávamos. Esta pandemia veio sem que nós a esperássemos. Mas agora está aí. E muita gente morre. E muita gente morre sozinha. Muitas pessoas morrem sem poder fazer nada. Muitas vezes pode vir o pensamento de a mim não diz respeito, graças a Deus me salvei. Mas pense nos outros. Pense na tragédia e também nas consequências. As consequências econômicas, as consequências sobre a educação, as consequências, aquilo que virá depois. E por isto hoje, todos, irmãos e irmãs, qualquer que seja a confissão religiosa, rezamos a Deus. Talvez terá alguém dirá, mas isto é relativismo religioso e não se pode fazer. Mas como não se pode rezar ao Pai de todos? Cada um reza como sabe, como pode, como recebeu da própria cultura. Nós não estamos pregando um contra o outro, esta tradição religiosa contra aquela. Não. Estamos unidos todos, como humanos, como irmãos, rezando a Deus. Segundo a própria cultura, segundo a própria tradição, segundo a própria crença. Mas irmãos rezando a Deus. Isto é importante. Irmãos fazendo jejum, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, a fim de que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor detenha esta pandemia. Hoje é um dia de irmandade olhando o Pai único, irmãos e paternidade. Dia de oração. Nós, no ano passado, aliás, em novembro do ano passado, não sabíamos o que fosse uma pandemia. Veio como um dilúvio, veio de uma vez só, e agora estamos nos acordando um pouco.
Mas existem tantas outras pandemias que fazem as pessoas morrer. E nós não nos damos conta, olhamos para outro lado, somos um pouco inconscientes diante das tragédias que, neste momento, se verificam no mundo. Somente gostaria de dizer a vocês uma estatística oficial dos primeiros 4 meses deste ano, que não fala da pandemia do coronavírus. Fala de outra. Nos primeiros 4 meses deste ano, morreram 3.700.000 pessoas de fome. Existe a pandemia da fome em 4 meses, quase 4 milhões de pessoas. Esta oração de hoje, para pedir que o Senhor detenha esta pandemia, deve nos levar a pensar nas outras pandemias do mundo, que são tantas. A pandemia das guerras, da fome e tantas outras. O importante é que hoje, juntos, e graças à coragem de quem teve este alto comitê da Irmandade Humana, juntos fomos convidados a rezar cada um segundo a própria tradição e a fazer um dia de penitência, de jejum e também de caridade, de ajuda aos outros. Isto é o importante. No livro de Jonas, ouvimos que o Senhor, quando viu como o povo reagiu e se converteu, o Senhor deteve aquilo que ele queria fazer. Que Deus detenha esta tragédia, que detenha esta pandemia, que Deus tenha piedade de nós e que também detenha as outras pandemias tão ruins, a da fome e da guerra, a das crianças sem educação, sem instrução, e nisso pedimos como irmãos, todos juntos. Que Deus abençoe todos nós e tenha piedade de nós.